E você sabe que toda a história da Bíblia é verdade, aconteceu de verdade. Esses dias, preparando para contar essa história, minha filha ouvindo, né, eu lendo tudo, e ela ficou: mãe, essa história realmente aconteceu aqui na nossa terra. Eu digo: aconteceu de verdade, porque é impressionante o amor de Deus com a gente. Ela ficou impressionada com o amor de Deus com esse rapazinho aqui, José. Eu sei que vocês já conhecem a história de José, mas hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais e um pouquinho diferente sobre ele, tá bom, crianças? E o versículo para memorizar é 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, que diz assim: portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Olha só como é bom nós sermos obedientes e humildes. Vamos conhecer um pouquinho da história de José. Eu sei que vocês já sabem. Ele era o caçula da sua família. De Israel, filho de Israel. Ele era o caçula. E ele era muito... Olha o que está escrito aqui. Simplicidade. Ele era muito simples. A Bíblia diz que ele ajudava seu pai a cuidar das ovelhas, a cuidar das coisas de casa. E vocês aí, crianças, né, em casa esses dias todos, vocês têm ajudado a mamãe e o papai a cuidar das tarefas de casa? Ou vocês têm só bagunçado? Tem só dado mais trabalho? Porque a mamãe e o papai não são empregados, não. Você tem que levantar. A primeira coisa que você faz é arrumar sua cama. Depois você tem que tomar banho, escovar, cuidar da higiene. Tem que ter uma rotina. Vamos tentar colocar uma rotina esses dias aí. Eu sei que há vontade de deixar tudo bagunçado, porque está todo mundo em casa mesmo, não vai receber visita, é grande. Mas você tem que cuidar. Você tem que cuidar do seu quarto. José era assim, era muito trabalhador. Ele era tão organizado, tão esforçado com os trabalhos domésticos e obediente. Ele era tão simples que seu pai lhe fez uma roupa. Ixi, essa roupa muito famosa, né? Uma túnica de várias cores, né? Olha só o que está escrito aqui. Ele se destacava. Ele se destacava onde quer que ele fosse. E seu pai, ainda mais, para lhe destacar ainda mais, lhe fez uma túnica bem linda como essa que vocês estão vendo. E com isso vocês sabem, né, que os irmãos deles ficaram com inveja, ficaram ainda mais chateados por ele ser o filho favorito do seu pai. Então os irmãos começaram a o quê? Tramar contra ele. Porque às vezes a gente não fica feliz, tem gente, né, que não fica feliz com a felicidade do irmão, mas nós não podemos ser assim. Nós temos que ver as conquistas dos nossos irmãos, até de pertinho, era irmão de sangue. O irmão da igreja, quando alguém conquistar, ganhar um brinquedo novo, você tem que ficar feliz porque ele ganhou aquele brinquedo novo. Você não tem que ficar chateado: ele tem e eu não tenho. Ele faz aquilo e eu não faço. Não, você tem que ficar alegre com a conquista dele, tá bom, crianças? Então, não façam igual os irmãos de José, que ficaram com inveja e tramando contra a vida dele. Então, eles tramaram, estavam vendo seu irmão. E olha só que José era tão obediente que ele contava tudo que acontecia, que os irmãos faziam de errado, ao seu pai. E os irmãos viram eles se aproximando no campo e foram lá e começaram a tramar: vamos matar José. Só que então o irmão mais velho, Rubem, não permitiu. Até porque a Bíblia diz que ele era o responsável por todos os outros irmãos. E como ele era o mais novo, ele ia ter que dar conta para o pai dele da vida de José. Então Rubem disse: não, vamos colocar ele aqui nessa cisterna, que eram grandes recipientes que colocavam alimentos, água, e vamos deixar ele aqui. Só que ele já estava tramando, né, para depois ir resgatar José e levá-lo de volta ao seu pai. Só que enquanto isso estava passando uma caravana de comerciantes, e então os irmãos de José, os outros, venderam ele como escravo. Venderam José como escravo, crianças. Olha só o que está escrito aqui nessa túnica. Confiança.
E José foi comprado por Potifar, que era um governante, né? Uma pessoa muito importante do faraó. E esse governante, ele viu que Deus, que o Espírito Santo de Deus era com José, de tal maneira que entregou tudo que ele tinha nas mãos de José. Ele entregou tudo mesmo, que até o que comer, ele entregou nas mãos de José, era que ele governava tudo na casa de Potifar. Prestem atenção nos nomes, hein, que daqui a pouco vai ter uma brincadeira e tem a ver com a história. E Potifar, então, confiava muito em José, e mesmo assim, o inimigo, ele é furioso, né, com o povo de Deus. Vocês sabem que, às vezes, quanto mais você trabalha, quanto mais você tem de Deus, mais o inimigo, ele tenta tomar, ele fica zangado porque você espelha Deus, porque você dá um bom exemplo. Então, a mulher de Potifar era muito malvada. Ela achava José muito bonito e queria que ele desse bola para ela, que ele se deitasse com ela. Só que esse tipo de amor, crianças, é só entre pessoas casadas, né? A Bíblia diz que é só entre pessoas casadas. E José, ele era muito fiel a Deus. Ele tinha tanta fidelidade para Deus que um dia, ela encontrou ele sozinho e tentou com ele, mas ele, fugiu. Quando nós nos depararmos diante dessas situações, que o pecado de alguém oferecer, fizer uma oferta de coisas erradas, você tem que fazer igual José, sebo nas canelas, que nem o menino diz na escola, hein? Fugir do mal. Ele fugiu, só que ela pegou a roupa dele, usou como prova para mentir para Potifar, dizendo que, olha, Potifar, ele veio até mim, Potifar, e ele, olha aqui a túnica dele, mostrou a roupa dele para Potifar. E mesmo assim, Potifar já desconfiado da infidelidade dela, porque ele tinha poder, esse tipo de crime, terminava em morte, mas ele mandou que, prendessem José numa cadeia por causa disso, por causa da mentira da esposa de Potifar. E José, mesmo assim, chegando lá na cadeia, ganhou a confiança do carcereiro, porque ele viu que Deus era com ele. Para vocês verem, criança, olha só, quanta coisa aconteceu com José. Na família, ele foi traído pela família dele e um povo estranho acolheu ele. E lá na cadeia, o carcereiro confiava tanto em José que era ele que mandava lá. Era ele que cuidava de tudo lá. E foi assim por algum tempo, até que um dia prenderam um padeiro e um copeiro de Faraó, e eles tiveram, que vocês sabem, né, os sonhos. Então Deus deu o dom deu a revelação para José interpretar aqueles sonhos, e assim que eles saíram de lá, eles não foram falar de imediato a Faraó, mas quando o Faraó teve seu sonho também, o copeiro se lembrou de José. Faraó, quando eu estava preso, tinha um jovem lá que ele tem esse dom de interpretar sonhos. Faraó já tinha procurado os magos, os sábios, todo mundo para interpretar aquele sonho e não tinham conseguido. Então ele foi lá e chamou José. Quando José interpretou o sonho, que haveriam 7 anos de fartura e 7 anos de fome, Faraó ficou muito impressionado e também percebeu que o Espírito Santo de Deus era com José. Olha só, crianças, será que vocês estão mostrando para todo mundo que o Espírito Santo de Deus é com vocês? Aonde quer que você vá, você tem que demonstrar, você tem que espelhar que o Espírito Santo de Deus é com você, nas suas atitudes, assim como José. Então, Faraó viu que o Espírito Santo de Deus era com ele, que Deus era com ele, e colocou ele para governar o Egito, para ele tomar de conta de todo o alimento, para que quando a fome chegasse, não faltasse alimento, porque ele era muito inteligente, José. E olha só, crianças, a túnica da honra. Chegou o momento de José ser honrado. E lá atrás, aquele primeiro sonho que ele teve, que ele contou para os irmãos, e os irmãos também ficaram com inveja, se realizou quando os irmãos de José voltaram ao Egito para procurar comida, porque a fome já era grande. Então,
quando eles viram José naquele momento que o sonho se realizou, né? Ele ficou muito emocionado, ele ainda tramou contra os irmãos dele assim para dar uma lição, né? Mas tudo ficou resolvido e nós percebemos aí nessa história que José, ele teve a sua honra devido à sua simplicidade, apesar dos momentos difíceis que nós estamos passando hoje em dia em casa, né, com essa pandemia, com esse confinamento até, às vezes, de não poder visitar os colegas, os familiares, mas Deus, Ele tem o poder de lhe dar o ânimo que você precisa, Ele tem o poder de lhe dar a honra que você está precisando, a simplicidade. Então, tudo que você estiver precisando, crianças, Deus, Ele tem poder para lhe dar. Se você está precisando de coragem, ore que Deus vai lhe dar coragem. Se você está precisando de confiança, ore que Deus vai lhe dar confiança. Assim como Ele deu para José. Qual dessas túnicas você está precisando? De destaque? Aproveite esse tempo. Olha que túnica linda. Essa aqui do destaque. Aproveite esse tempo para estudar mais, para se dedicar mais, para pesquisar mais. Você tem acesso a celular, essas coisas. Então, não fique vendo só bobagens. Pesquise, façam atividades diferentes com os pais. Se os seus pais não têm criatividade para fazer brincadeira, você pesquisa lá e mostra, pai, vamos fazer essa brincadeira aqui, vamos fazer esse jogo. Então, aproveitem, façam como José, que Deus, sejam fiéis, hein? Lembrem de orar, de ler a Bíblia em casa, que Deus ele vai honrar vocês no final disso tudo, e nós vamos receber no final, porque nós vemos aí os sinais, né, que Jesus está voltando. Nós vamos receber a coroa da vida quando Jesus voltar e nós subimos junto com Ele, vai ser glorioso, hein, crianças? E falem, aproveitem para falar também do amor de Jesus para os seus colegas no WhatsApp, para os seus vizinhos, se você encontrar alguém. Mande uma mensagem, lembre daquele seu amigo, fale do amor de Deus para ele, tá bom, crianças? Então, essa é a história que a tia tem para contar hoje sobre José. Espero que vocês tenham gostado.